Ele foi publicitário, jornalista e agora é formando em psicologia. Criador do método Coaching Zen, alinhamento integral e do inovador processo de formação em liderança avançada. Já ajudou milhares de líderes e empreendedores a alcançarem seus objetivos pessoais e profissionais. Suas palestras e treinamentos já foram assistidas por mais de 100 mil pessoas. Possui formações em Master Coach com PNL, Master Practitioner, PNL, eu digo programação neurolinguística, hipnoterapia com certificação internacional em hipnose ericksoniana pela International Hypnosis Association e pelo ACT Institute, com ampla experiência na área. Desenvolve pesquisas e estudos com foco nas relações humanas e desenvolvimento nas capacidades e potencialidades cognitivas, ampliação da percepção e habilidade da mente. Nossa Senhora, que fera nós temos aqui! Seja muito bem-vindo ao podcast Demasiado Humano, Roner Anderson. Tudo bom? Tudo bom, Roberto. Olha, primeiro, um prazer enorme estar aqui fazendo esse bate-papo com você. E eu já percebi que você não se sentiu hipnotizado, porque é uma das grandes questões que eu tenho que enfrentar muitas vezes. As pessoas, nossa, esse cara vai me hipnotizar. Não tem nada a ver. Até porque você, como psicólogo, também sabe que nós passamos 95% de toda a nossa vida. Isso é um dado genérico, mas dá para pensar que é por aí se nós formos avaliar. 95% da nossa vida nós estamos em estado de hipnose. Sim. Nós estamos de alguma forma com todo o nosso inconsciente ativo. Se nós pararmos para pensar que a cada segundo nós conseguimos perceber mais de 4 bilhões de informações simultaneamente, ao mesmo tempo, nesses 1 segundo, nós podemos imaginar que desses 4 bilhões de informações nós conseguimos reter inconscientemente em torno de 2 gigabytes de dados. Então, falam bem do Google, mas o nosso cérebro é muito mais rápido, muito mais avançado, muito mais rápido. Sente cheiro também, além Sente cheiro. Bem que já estão inventando sistema para sentir cheiro do outro lado. É mesmo. Você programa. Eu ouvi falar disso, não sei até que ponto essa técnica ou tecnologia já evoluiu, mas havia um planejamento, e isso não é de agora, já tem uns 3 anos para trás, que se falava em desenvolver o programa que você está aqui no seu computador, na internet, no outro lado do mundo, você programa para a pessoa sentir cheiros. Nossa. Mas nunca vai ser igual ao ser humano. Nunca. Né? Então essa questão da máquina substituir o ser humano pode facilitar e vai facilitar cada vez mais. Substituir, não sei. Acho que ainda é cedo demais para se pensar nessa substituição. Então não há de se ter medo, muito pelo contrário. À medida que a tecnologia vai avançando, nos obriga também a avançar nas nossas capacidades, desenvolver a nossa cognição, justamente para que a gente possa se adequar a todas essas mudanças e mais, a velocidade em que essas mudanças acontecem. Então, em vez de ficar ocupando o tempo preocupado, a tecnologia vai nos dominar, vamos ocupar esse tempo pensando em como nós vamos manter a tecnologia, ou dominar, entre aspas, ela também, dominada. Eu acho que a gente tem que tentar controlar ela um pouco, que ela não nos domine totalmente, né? Exato. Mas, na verdade, o resultado do que acontece hoje de falta de produtividade causada por acesso demasiado na internet, por exemplo, pessoas que passam mais tempo lendo e-mail, assistindo vídeos, e você vê que os maiores índices de vídeos não são os culturais. Com raras exceções, eles têm grande visualização. São os vídeos mais banais. Quanto mais banal, parece que tem mais audiência. Então, quando as pessoas se derem conta que elas podem utilizar a tecnologia para o seu desenvolvimento, tanto cognitivo quanto até mesmo de relacionamento, né, desenvolvimento pessoal de relacionamento, aí sim, aí nós vamos partir de, sei lá, nós vamos viajar em termos de ganho de tempo mais de 20, 30 anos a cada ano, que já não está muito longe disso, né? Eu gostaria de fazer um adendo sobre isso, né? Por favor. Acho que aqui entra a questão do podcast. Sim. Que o podcast é um canal no qual a pessoa pode escolher o assunto que ela está interessada e pode escutar aquilo que ela está interessada. Então, tu escolhe, tu não vai receber aquele lixo, né? Ou às vezes tu está no carro dirigindo, tu pode escutar dentro do carro um podcast. E eu acho genial essa ferramenta, que é uma ferramenta de graça e que tem acesso tanto aos ouvintes quanto para os criadores. Eu acho bacana também o pessoal aqui no Brasil
começar a fazer mais podcast. Eu acho super importante a popularização dessa ferramenta, onde ela pode nos dar muita voz, né, e falar de coisas muito legais como que a gente está falando hoje aqui. Já que você falou que eu era publicitário, e eu fico feliz de dizer eu era publicitário, porque ainda hoje, quando eu entro em alguns programas de televisão ou de rádio que as pessoas me conhecem do tempo da publicidade, eles sempre me apresentam. Então, aqui é Rony Anderson, publicitário. A primeira coisa. Não é publicitário. Era. Bom, mas a gente nunca deixa de ser, né? Isso é que nem um maçom, né? Quando eu entro para a maçonaria, nunca deixa de ser maçom. Então, o que acontece, na verdade, nós temos uma cultura... Eu não vou falar atrasada, mas porque existem países em termos de tecnologia e até mesmo com relação a entender o poder que é a voz quando ela ressoa, né? Ou seja, quanto mais ressonante for a informação, mais as pessoas vão ter oportunidades. Então, nós podemos dizer assim, há algum tempo atrás, o rádio, e ainda tem um poder muito grande, o rádio dominou de uma forma fantástica e sempre teve essa dominância justamente... Eu estou falando isso para a gente fazer um paradoxo. Sim. Um paradoxo bem interessante. Por que o podcast ele não estourou no Brasil, mas o rádio sempre fez um sucesso enorme? Porque o rádio sempre teve um processo invasor. As pessoas, na verdade, não tinham entretenimento, isso vem da cultura dos nossos tataravós, avós, enfim. Então, o rádio, ele entrava na casa das pessoas e as pessoas não tinham tantas alternativas como tem hoje. Até mesmo o rádio hoje tem uma dificuldade, porque hoje você passa o seletor, né, ou aperta o dedo, o seletor quando girava o botão, né? Ou seja, você aperta o dedo ali para programar ou o controle remoto vai passando para várias estações. Já o podcast não, a pessoa tem essa opção de escolha. Ela pode escolher o que ela quer, qual o programa e o horário que ela quer escutar. E ela pode, inclusive, muitos oportunizam isso. Acho que o teu também oportuniza fazer download, não? Sim, pode fazer download, pode escutar várias vezes, né? Então não é desculpa de estar conectado, pode estar offline e a pessoa vai poder escutar o podcast. É mais uma questão cultural, mas tem uma boa notícia. Eu tenho me informado bastante, porque eu entrei para o mundo digital vendendo os meus cursos através da internet. Sim. Os treinamentos que eu desenvolvia presencialmente, hoje eu faço na internet, inclusive o atendimento de coach com a técnica do Coach Zen, com essa metodologia. E eu tenho estudado muito a questão de como desenvolver esse processo do mercado digital. E há um número muito crescente de pessoas que têm um gosto muito grande por e-books. E o que está dando um sucesso, vai uma dica aí para o teu ouvinte, Sim. que está fazendo um sucesso muito grande é que muitas pessoas estão produzindo o e-book e disponibilizando em áudio. Audiobooks, né? O audiobook. Que é outra coisa. Que é outra coisa. Então, ou faça só o audiobook, ou, que eu acho mais inteligente, é você fazer o e-book e disponibilizar em audiobook. O que eu estou fazendo hoje com os treinamentos que eu estou desenvolvendo e disponibilizando na internet? As pessoas têm a aula filmada e eu disponibilizo para download a audioaula. A mesma aula, só o áudio para ela disponibilizar. Porque ela pode botar no carro através do pendrive, ou escutar no smartphone. Tá viajando, vai ficar 4 horas ali no ônibus ou no avião, pode escutar uma coisa que vai te trazer muita aprendizagem. Sempre. Desenvolvimento. Roller, eu gostaria de perguntar sobre a tua trajetória profissional, que me parece ser muito interessante. Você tem uma estrada muito longa e me parece que houve também um turning point aí, e onde você mudou drasticamente, né, a sua trajetória. Gostaria que você contasse um pouco sobre isso para nós. Quantas horas nós temos aqui agora? É difícil, né? Vamos tentar sintetizar. Sabe que eu tinha um... Essa é a vantagem do podcast, a gente pode ter várias horas. Pode ter. Mas a ideia é fazer mais 1 hora o programa. Não, perfeito. Então assim, Roberto, na verdade, há pouco tempo atrás eu tinha uma dificuldade de me apresentar em qualquer evento, porque tem aquelas apresentações tradicionais. Quem é você? O que você faz? O que te trouxe aqui? Aquelas coisas de sempre, né? E mesmo... Eu me identifico com isso também. E mesmo em locais sociais é um pouco complicado. Porque as pessoas perguntavam, o que você faz? O que você faz? Né? Aí eu ficava pensando, bom, eu sou publicitário, eu sou jornalista, eu trabalho com PNL, eu faço coaching, atendo com coaching. Enfim, outras coisas. Trabalho com hipnoterapia e tal. Eu digo, puxa vida, para dizer tudo isso é muito complexo.
Até porque a publicidade, aparentemente, ela não casa, e nem o jornalismo casa com o que eu faço hoje. Mas eu posso dizer que casa perfeitamente. Se não fosse essa estrada, meus mais de 30 anos com a publicidade, que na verdade eu comecei lá em 84 com a publicidade de forma bem amadora. Eu era jovem, bem jovem, quer dizer, não tão jovem assim, né? Não vamos exagerar, porque eu estou só com 48 anos hoje. 48 anos é menos da metade digamos assim, da velhice, né? Ou do idoso, porque hoje as pessoas estão vivendo com mais de 90 anos. Com certeza. E nós temos previsão que até 2020 nós teremos o primeiro ou o segundo, alguns casos de pessoas já vivendo até 150 anos. Opa. Não sei se eu sou um desses, mas Sim. vamos torcer para que muitos estejam nesse nível daqui a um tempo. Mas com saúde, né? Porque também não adianta também chegar a essa idade toda sem saúde. Mas assim, Roberto, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. E aos 12 anos eu tive a minha primeira experiência com sentir o dinheiro na minha mão. Foi quando eu fui convidado por um colega para vender água no cemitério. Mas não era água para beber, era água para lavar túmulo, para botar em flores. Então foi minha primeira experiência com venda. Nós vendíamos, ele me convidou, era final de semana de finados, eu morava na frente do cemitério São João. Aqui perto? Aqui pertinho, no IAPI. No IAPI. E ele me convidou, e era engraçado que ele era de família de classe média. E eu não, eu era de família não miserável, mas pobre. E ele me convidou, e eu achei interessante, porque naquela semana eu tinha tido um problema com meu pai, eu precisava de material para a escola, e ele não quis me dar, porque ele era motorista de táxi na época, e ele achava que não tinha mais que me comprar material escolar, porque já tinha me dado no início do ano e deveria durar até o final do ano. Aquilo me chocou e eu achei interessante ter o meu dinheiro para comprar o meu material escolar, e foi o que aconteceu. Além de eu pegar muito cinema, né, porque eu sempre fui cinéfilo, né, e eu comecei a gostar da ideia. Eu trabalhei como vendedor, vendi doce, vendi roupa, vendi perfume, vendi um monte de coisa. A partir dali da história do cemitério? A partir dali dos 12 anos de idade. Até aos 13 anos eu tive um emprego fixo que não durou muito tempo, porque eu não tinha muita paciência para ficar empregado. Eu trabalhei na Gráfica Palotti, foi meu primeiro trabalho de gráfico, foi o primeiro contato com o mundo de impressos. E a partir dali eu comecei a evoluir, eu tinha que fazer minha própria propaganda, divulgar meus produtos, eu tinha que ser muito criativo em todos os aspectos. Abri minha primeira agência de publicidade aos 21 anos de idade e comecei a minha carreira por aí. Depois desenvolvi todo o meu trabalho como profissional na área de jornalismo também, paralelo junto com a publicidade, e fui alavancando, até que chegou um momento que eu fui para a política, acabei me tornando... Em 2002 eu fui candidato ao Senado aqui no Rio Grande do Sul, onde eu era do Partido Verde, então eu era um candidato lutando pelas causas da qualidade de vida, enfim. E a partir disto eu senti a necessidade de me conectar melhor com as pessoas. Embora eu tinha muita atividade ainda como dono de agência e mais outras empresas também, na época eu tinha pouco tempo para me dedicar por roller. Essa é uma pergunta. Como era a sua qualidade de vida, então? Era o Partido Verde, mas como era a sua qualidade de vida naquela época? Eu queria mudar o planeta, mas a minha visão era exterior, era totalmente externa. Eu queria mudar o planeta, eu queria ajudar as pessoas a mudar, mas eu não me preocupava comigo. Eu tinha um sono ruim, eu ia poucas vezes à academia, porque eu pratico Kung Fu desde os meus 12 anos também. Meu pai era mestre de Jiu-Jitsu, sempre me incentivou. Minha mãe não, meu pai sim, minha mãe odiava luta. Então, eu tinha também passado por todo um processo, durante mais de 2 anos eu fiquei praticando o budismo. Então, eu tinha uma vontade de mudança interior, mas a minha preocupação era muito mais exterior. Então, trabalhei muito nesse sentido, e eu fui candidato ao Senado pelo Partido Verde por pura... Digamos, era um momento, o partido precisava de alguém para representar, vai o Roner que sabe falar em público. Sim. Então, eu vou... Mas é óbvio que eu não tinha a menor pretensão de eleição, era mais para que a gente pudesse trabalhar essa condição de Partido Verde. Inclusive teve uma coisa interessante. Eu não consegui fazer campanha para mim, porque como eu era publicitário, aliás, eu era o único publicitário do grupo, porque o Partido Verde era enorme aqui no Rio Grande do Sul, cabia todo mundo numa Kombi. Então, eu acabei assumindo, era um pouco mais de gente, dava acho que uns 2 ônibus na época. Sim. Eu acabei assumindo a publicidade em 2002
em 2002 do partido. Então eu tinha que fazer a publicidade de todos e não sobrou tempo para mim. Eu estava ali para representar, foi muito boa a experiência, foi muito bacana, conheci gente muito legal, que representou de alguma maneira um conhecimento muito importante. Então a partir disso eu comecei